Só que às vezes a gente pega algumas coisas como muleta, né? É confortável dizer assim, não, eu sou assim, eu sou ansioso, né? É, Então, o quanto que nós estamos dispostos a pagar por isso? Eu sou ou estou ansioso? O que que eu tenho que tirar? Eu tenho que tirar café porque eu não sou um bom metabolizador de cafeína? Não estou disposto a pagar esse preço. Tem que fazer um desmame ali do leite, do glúten, o quanto que a gente está preparado para essa conversa, né? Então eu vou olhar assim, não, a tua ansiedade é um fator biológico, nós vamos conseguir melhorar isso com essa e essa via, não, tua ansiedade tem muito do fator psicológico, aí você vai entrar na terapia, verificar pontos da tua existência que precisam ser reconfigurados, que benefício às vezes que nós temos com algumas coisas que são doenças ou, né, aquele sentido de muleta mesmo, a gente se apega, não, sou assim, eu sou estourado, né? Então, ó, tem um custo, aquilo que você falou do custo que se tem a se fazer determinados comportamentos. Então, o autoconhecimento, a propensão de você olhar como você funciona, ela vai demandar depois uma responsabilidade. Todo conhecimento gera uma responsabilidade, né, de tomada de decisão. Você não está mais fazendo aquilo por uma ignorância. Você está munido do conhecimento suficiente para ter uma vida que é diferente, uma vida que vai ser mais propícia de saúde, né? Então, a medicina de precisão, a saúde de precisão traz essa dinâmica de um conceito que fala muito mais em saúde do que gerenciamento de doença. Porque se eu falar para você, você não tá dormindo direito, eu vou entender as tuas rotas ali. Qual que é a nossa expectativa? Eu queria uma pílula, uma fórmula mágica. E às vezes o teste mostra que não é mágico assim, vai ter que associar o exercício físico, vai ter... E aí eu tenho algumas pessoas que me perguntam assim: "Tá, mas isso exercício físico, uma alimentação de qualidade não é para todo mundo?" Agora, o que que é alimentação de qualidade? Eu falei, para mim, eu tive que retirar o glúten e a proteína do leite, mas eu tenho pessoas que eu avalio que têm frutosemia. Elas têm que tirar a fruta da alimentação. Então, fruta não é uma coisa boa? Se no meu você não caso eu tiver gosto. Sim. frutosemia, é excelente, vai ser fornecedor de micronutrientes. Essa questão de avaliação do que é bom para cada pessoa é uma característica, né, de você ter essa possibilidade de avaliação, porque nem tudo é para todo mundo. Eu volto àquilo da suplementação. Zinco é bom para suplementar, tá? Mas se você tem uma alimentação que é rica em zinco, é muito melhor que colocar o suplemento. Então, quais são os nutrientes, quais são os alimentos que têm zinco? Agora, se você tiver uma propensão genética à deficiência de zinco, aí sua alimentação não vai ser suficiente. E a mesma coisa vai ser para o que você comentou ali do uso de substâncias como cannabis, hoje super em alta, ayahuasca. Então, Isso é uma coisa que a gente vai entrar. Eu acho legal a gente. Vamos entrar nesse assunto. Mas se eu falar uma coisa, doutora, você falou da muleta, eu gosto de ressaltar essa questão da muleta. O cidadão vai lá, faz o teste genético com você, muito legal, bacana e tudo mais. Aí ele descobre que ele tem uma predisposição, ou ele já está com um colesterol elevado, e ele pode ter uma doença cardíaca. Aí você vai falar, ó, vamos evitar isso. Eu coloquei como exemplo. Ou uma predisposição ao tabagismo. Vamos falar, porque o teste genético ele pega um todo, álcool, tabagismo e etc. sim. E aí ele descobriu que ele tem uma predisposição ao tabagismo. Aí ele fala, então eu não vou fumar. Porque o tabagismo vai levar, ele tem um problema do coração. Só que aí o cara, ele faz a alimentação toda inadequada para ter problema no coração, vamos dizer. Tipo, o excesso de gordura, trans e tudo mais. E aí, o que acontece? Ele pega como muleta o teste genético, coloca debaixo do braço aqui e fala, ó, não fumo. Mas não é só o não fumar. Tem que deixar bem claro isso. Olha, você vai ter esse mapeamento, você tem essa predisposição para esse tipo de substância, mas não fica fazendo uso dessa porque a conta vai chegar em outros fatores também. Não, às vezes nem só no coração, como você mesmo falou. Não tem nenhuma predisposição a ter um câncer, mas vai desenvolver porque não faz uma alimentação correta. Tem tudo isso também, né, doutora? Não, esse é um ponto nevrálgico em relação à questão ética dos testes e foi o outro ponto que me levou para a parte clínica, Rei. Tá. Porque existe um teste hoje que o slogan é o mais barato do Brasil,
dá oferta, as pessoas compram e tal. E aí uma pessoa que era do nível acadêmico, universitário, uma professora, comprou um desses testes e ela chegou muito tranquila, falando para mim que ela não ia mais fazer os exames, mamografia ou qualquer exame de prevenção de mama, porque o teste dela deu que ela não tinha câncer de mama. Risco para desenvolver. E aquilo eu falei assim, tá, mas que teste que você fez? Ela falou, eu fiz aquele que avalia um polimorfismo em BRCA1. Ela, assim, dos pelo menos 120 já conhecido, ela avaliou um, e isso fez com que ela diluísse o autocuidado, porque lá veio um verdinho que ela não tinha risco ao câncer de mama. E aí eu pensei, olha a responsabilidade ética que nós temos em estar disponibilizando diretamente ao consumidor uma informação que ele não sabe interpretar. E não era uma pessoa desprovida de conhecimento científico. Ela não conhecia da genética, mas ela tinha um nível de instrução ao qual aquilo de diluir a responsabilidade com o autocuidado, porque olhou lá um verde, né? Ele vem em cores, né? Se está no vermelho, alto risco, no azul você tem o efeito protetivo. E aí tem uma curva de distribuição normal, né? Até se as meninas quiserem achar lá a curva de distribuição normal, a gente tem na curva de distribuição, vamos pensar a altura. Vamos pegar 10 pessoas, as alturas vai ter a altura média, vai ter o fora da curva para muito alto, para muito baixo. Então a gente tem sempre níveis de distribuição e normal é uma curva, né? É o que está a média da população. Então se eu falo assim, o teu risco para diabetes é um risco normal, eu estou falando do risco genético, mas o quanto do fator diabetes depende do ambiente e quanto depende da genética. Ele é muito mais do ambiente do que propriamente da tua genética. Então isso não dilui a tua responsabilidade dos cuidados convencionais. Nenhuma forma que diga protetiva vai te diluir daquilo que já é convencionalmente considerado como fator de saúde. Ritmo acelerado de genes. Isso daí, doutora? Esse daqui, essa é uma curva de distribuição do quanto que nós conhecemos, né, as novas descobertas dos genes. Então, ele aumentou, mas não é propriamente a curva de distribuição. Esse é o quanto que nós já avançamos no conhecimento dessas... Avançamos muito. Ô, louco. Então, vem com uma frequência alta, mas aí tem que vir proporcionalmente o quanto que nós conseguimos fazer o gerenciamento desse conhecimento. Sim. Então, quando eu faço o teste para o meu paciente, eu sempre digo, eu estou olhando onde você está na curva para risco genético. Então, vou pegar o diabetes que eu já estava utilizando. Eu tenho pacientes que chegam 5 aninhos de idade, já tem diabetes. Aí eu, tipo genético, tipo 1. Então, eu vou entender que a genética foi forte o suficiente, que não foi o estilo de vida daquela criança que levou ao aparecimento. Foi uma constituição genética tão forte, porque aí entra uma forma bem didática para se falar sobre isso da genética, que eu sempre ressalto, que até as meninas colocaram ali, isso é para doenças raras. Doenças raras é porque você tem... Na maioria delas, né, 90% das doenças raras são doenças genéticas. As doenças genéticas exclusivas, nesse termo doença genética, é porque você tem um gene, uma doença. Então, mudou o gene da huntingtina, isso dá a doença de Huntington. Você alterou aquela função daquele gene, aquele gene é tão específico que isso gerou uma doença. Agora, quando nós estamos falando hipertensão, colesterol, diabetes, nós estamos falando de características que são poligênicas ou multigênicas. Tem vários genes atuando para essa condição se expressar. Então, vamos pegar lá aquele caminho da serotonina que eu tinha falado para ansiedade. A ansiedade não é só serotonina, são várias coisas, né? Vários neurotransmissores atrelados, mas eu vou simplificar aqui a termos de exemplo. Será que é a produção? Será que é a degradação? Será que são os receptores? Então, digamos que você tem um gene que dificulta para a produção, você colocou uma bolinha no teu copo de genético de risco para ansiedade, diminuiu o fator produção. A tua enzima que degrada a serotonina, porque quando está uma comunicação entre neurônio e outro, aquela fenda que fica ali, ela tem que tirar aquela serotonina para vir a próxima informação. Essas enzimas que fazem a degradação, você tem ela super rápida. A serotonina chega, passa, a função dela é rapidíssima. Então, produz pouco, degrada muito e chega lá no final, os teus receptores ainda são receptores que não são tão sensíveis. Você transbordou o teu copo.
Teu copo ali, você colocou a bolinha de falta de produção, você colocou a bolinha de alta degradação e ainda colocou receptores ali. Então, transborda para uma ansiedade genética que não tem muito como controlar no ambiente sem tomar alguma forma de medida preventiva, como, por exemplo, trazer uma suplementação que ajude nesse fator de produção. Então, quando eu olho meus pacientes, eu quero ver como que está aquele copo ali. Tem muitas bolinhas genéticas, tem poucas. Agora, vamos trazer assim, você tinha uma alteração na produção de serotonina. E aí você tem um ambiente de trabalho estressante. Opa! Não, problema. Você tem uma leitura de hábitos, né? Que lá da tua infância você começa a ter agentes estressores. O teu ambiente fez o copo transbordar. Você tinha poucas bolinhas genéticas, mas o ambiente transbordou. Então, o que está fazendo de elemento que é ambiental e elemento que é genético? É esse o nosso desafio para conhecer. Nós não conhecemos de todas as condições que bolinhas fazem transbordar. Isso vale muito para a genética do autismo. Existem fatores ambientais importantíssimos para estar aumentando o autismo, mas existem fatores genéticos também que estão contribuindo. Então, cada condição que eu avalio onde você está na curva de risco depende da condição, mas o que eu estou analisando é o risco genético. O teste avalia a parte genética. O ambiente é uma responsabilidade que não se dilui porque o teu teste diz que você tem um risco baixo. Então, isso é importantíssimo, não exime a nossa responsabilidade com o nosso autocuidado.